Shalom, shalom! Estamos aqui em mais um estudo bíblico. Hoje é soteriologia, a doutrina da salvação. O nosso versículo-chave hoje é João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na nossa série de estudos, nós aprendemos um pouco sobre Deus, sobre o pecado e sobre Jesus. Finalmente, chegamos ao momento de ser confrontados com a decisão de se render a Cristo. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a salvação. O que é a salvação? Como ser salvo? Como é esse processo de salvação? Vamos aprender hoje sobre isso, sobre a doutrina da salvação. Como já expliquei em alguns vídeos anteriores, Deus criou o homem para governar a terra. E tinha uma fruta que ele proibiu de um homem comer quando o homem foi criado no Jardim do Éden, que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Quem matou o homem não foi Deus. Quem matou o homem foi a fruta. Digamos que a fruta esteja envenenada. Então, ao comer a fruta, o homem foi envenenado. A primeira coisa que aconteceu, ele se desconectou da fonte da vida e teve uma morte espiritual. E como eu já tinha falado anteriormente, quando você tira um ventilador da tomada, ele continua girando. Ele não para de girar imediatamente, mas ele vai diminuindo a velocidade. Então a morte espiritual foi gerando a morte física e a morte na alma. E ali o homem que tinha a segurança de Deus passou a ter medos, passou a assassinar, a mentir, a roubar, a ter orgulhos. O homem passou a ter doenças. Então tudo isso foram consequências da morte. E lentamente a terra passou a ser destruída, a natureza destruída e a vida humana destruída. E o homem passou também a ter a morte física e a morte na alma. E agora, o que fazer? Todas as gerações que estavam por vir já nasceram com o sangue contaminado pelo pecado e, consequentemente, se tornaram pessoas mortais. Deixaram de ser pessoas imortais como Deus é imortal, deixaram de ter vida eterna e passaram a ser pessoas mortais. Todos os homens hoje morrem, nascem, crescem e morrem. Qual é a solução? Quando nós olhamos para todas as direções, nós vemos as consequências do pecado. Hoje nós temos medo de assaltos, mulheres têm medo de estupro, nós temos medo de ficar desempregados, nós temos medo de ficar doente, medo de bater o carro, medo de ser atropelados, medos de se acidentarmos. Tudo isso é o quê? Consequência do pecado. Nossos líderes, os políticos, são corruptos. Há muita desigualdade social, mortalidade infantil, desrespeito aos mais velhos, desonra a pai e mãe, inúmeros pecados, violência, tráfico, catástrofes naturais, enchentes, inundações, furacões, terremotos. O ser humano olha para todas as direções e só vê pecado. Quando o homem procura na religião solução, o que ele encontra? Líderes espirituais corruptos, homossexuais, ladrões, desonestos, mentirosos, orgulhosos, egoístas, que querem se aproveitar dos seus liderados, dos seus adeptos, de suas ovelhas.
Então nós vemos que a religião não é a solução para o homem. Nenhuma religião, nem católica, nem budista, nem espírita, nem afrodescendente, nem religiões orientais, nem espiritualistas, nem mesmo as religiões denominadas evangélicas e cristãs, denominadas protestantes, gospels. Infelizmente, todas as religiões estão contaminadas. O homem está num desespero total, em um pânico geral. O que o homem pode fazer? Ele olha para frente e vê morte. Ele olha para os lados e vê destruição. Ele olha para trás e vê medo. Ele olha para baixo e vê uma areia movediça. Ele olha para cima e vê um céu de bronze. Olha para dentro e só vê caos. O que é que esse ser humano pode fazer? O que é que eu e você podemos fazer? Então Deus providenciou então a solução. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Para isso então, Deus resolveu vir na forma humana. Como ser humano, ele encarnou e veio até nós na forma de Jesus Cristo. Já falei nos vídeos Cristologia parte 1, 2 e 3 quem é Jesus Cristo. E ali, Deus na forma de Jesus, ele se tornou o Cordeiro de Deus. O sacrifício perfeito, substitutivo perfeito, para morrer no lugar do homem e apresentar a solução para o homem. Então, com a morte de Cristo, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus Cristo é a solução para todo esse inferno que estamos vivendo e para o inferno que está por vir. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso crer em Jesus. Mas como é essa fé? O que é crer em Jesus? Como é que eu assumo esse compromisso de finalmente crer em Jesus? O que significa aceitar Jesus? Muitos pensam que aceitar Jesus é um ato de levantar a mão. Que muitas igrejas dizem, quem quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão. Na verdade, é Jesus que nos aceita. Eu preciso é me render. E o que é render? Render é eu me arrepender dos meus pecados. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. Eu preciso mudar de direção. Quer mudar de direção? É eu parar de viver a vida de pecado e viver a vida de santidade em Cristo. Mas isso é impossível, porque o meu coração é corrupto. O meu coração é mau. Eu sozinho, eu não consigo me arrepender. Mas aí, a Bíblia fala que o querer e o efetuar vem de Jesus. Então ele bota o desejo em mim e efetua esse desejo. Então, pelo poder do Espírito Santo, eu tenho a oportunidade de me arrepender, porque o Espírito Santo vai me convencer do pecado, vai me convencer da justiça e vai me convencer do juízo. Eu vou ter um vídeo no YouTube, eu tenho aí uma série só sobre o Espírito Santo, que eu explico em vários vídeos quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tem Deus Pai, tem o Deus Filho e o Deus Espírito. Recomendo você assistir essa série sobre o Espírito Santo para você entender. Então ele me convence, ele me capacita a eu me arrepender. Se você estiver ouvindo esse vídeo agora e sentir um queimou no coração, um desejo de se arrepender, é ele trabalhando em você. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado que eu estou praticando, a justiça mostrando que eu sou mau e o juízo me declarando o inferno e a morte eterna. Ali eu com o coração contrito e quebrantado, finalmente, eu me arrependo. E o que é arrependimento? É confessar meus pecados. Eu vou diante de Deus e confesso. Confesso cada pecado que tenho praticado, que pratico e venho a praticar. Peço perdão. Eu libero o perdão. Eu perdoo as pessoas. Eu me perdoo. E eu peço perdão de todo o ódio que está no meu coração, de toda a mágoa, de toda a raiva. Peço perdão de todos os atos que eu falei, que eu pensei, que eu agi e deixei de fazer também,
porque omissão também é pecado. E eu estou aqui arrependido, estou confessando com meus lábios, estou pedindo perdão, estou liberando perdão e no meu coração eu decido seguir o caminho de Jesus. Eu decido me render a Ele. Eu decido crer nele. Eu decido, a partir de agora, andar em um caminho de justiça, em um caminho de verdade, no caminho do amor, no caminho do perdão, no caminho da paz. Eu decido viver um caminho onde a essência é mais importante do que o ter, onde eu entendo que Deus é meu Senhor absoluto. E a partir daí eu vou traçar meus primeiros passos. Eu tenho que entender uma coisa: Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. Então, para Jesus me salvar, eu tenho que acreditar que Jesus é real, que Jesus é um Deus vivo que ressuscitou. Eu tenho que entender que Jesus está agora na destra do Pai, vivo, intercedendo por mim. Eu preciso ler os evangelhos, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Eu tenho que conhecer a história de Jesus. Quando eu ler os evangelhos, eu preciso acreditar na Bíblia. Eu vou ter uma aula só sobre bibliologia. E aí eu vou explicar sobre a Bíblia. Vai ter um vídeo só falando sobre isso. Aguarde que no próximo vídeo vai ter um vídeo sobre bibliologia. Então eu tenho que ler a Bíblia e eu tenho que acreditar que a Bíblia é um livro de Deus e crer e começar a praticar o que está escrito ali. Mas para isso eu tenho que receber o Espírito Santo. Então quando eu tenho fé, me rendo ao Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em mim. Ele escreve meu nome no livro da vida. O que é escrever no nome no livro da vida? Eu passo a ser uma pessoa escolhida. Ele me chama e me escolhe. E eu passo agora a ser filho de Deus. Jesus Cristo, ele morreu para me fazer seu irmão e filho do Deus Pai. Então eu posso chamar Deus agora de Pai e eu posso agora ser seu filho. Igual a Jesus, como em sua imagem e sua semelhança. Eu recebo a natureza de Cristo. Eu recebo a mente de Cristo. É claro que isso é pela fé. Não é um piscar de mágica. Não é um piscar dos olhos. Não é assim da noite para o dia. É um processo de regeneração, um processo de santidade, um processo de restauração. Nos próximos vídeos eu vou explicar passo a passo como é esse processo. E ali eu começo a nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque o pecado matou Adão e todos os filhos de Adão são filhos que morreram espiritualmente. Adão foi criado espírito com a alma dentro de um corpo, mas seus filhos não. Seus filhos nasceram com o espírito morto, se tornaram só apenas almas viventes. Então as pessoas que não têm Jesus não têm o Espírito de Deus mais. Está morto. Mas quando você crê em Jesus, você se rende a Jesus, o Espírito de Deus é ressuscitado em nós. E o homem passa a ter de novo o fôlego de vida, o sopro de vida. A vida humana, que é essa carnal na alma, chama bio. B-I-O. Quando eu sou ressuscitado em Cristo Jesus, a vida de Deus chama Zoe, Z-O-E. E ali nasce em mim o Zoe de Deus. E eu passo a ter duas naturezas, o Zoe e o Bio. A vida de Deus e a vida humana dentro de mim. Então, o nascer de novo é o nascer, o Zoe em mim. O Zoe de Deus, a vinda blindada de Deus. E ali o Espírito Santo habita em mim, no Espírito novo que foi ressuscitado, que estava morto pelo pecado. Esse Zoe estava em Adão, mas quando Adão pecou, o Zoe de Deus morreu. E Adão passou a ter agora só o Bio. E todos os filhos que vieram depois de Adão só tinham o Bio. Eu, quando nasci do meu pai e da minha mãe, o meu pai Juraci tinha o Bio, minha mãe Rita tinha o Bio, e eu nasci com esse Bio. Esse bio de biologia,
Logia, estudo da vida, estudo do bio. A vida humana, a vida terrena, a vida carnal que nasce e morre. Mas quando eu me rendi a Cristo, entrou uma nova vida em mim, chamada Zoe. E ali eu fui ressuscitado em Cristo e passo a ter uma nova vida espiritual. Eu passo a ter uma nova identidade espiritual. Eu posso ter uma nova paternidade espiritual. Eu passo a ter um novo DNA espiritual. Outra essência espiritual, a essência de Deus, o DNA de Deus, a vida de Deus. E eu passo a ser agora uma pessoa do reino de Deus. Esse espírito ressuscitado, ele agora faz parte do reino de Deus. E esse mundo, que era a minha vida antiga, eu me torno agora um peregrino, um estrangeiro. Eu não sou mais da nacionalidade brasileira. Eu não sou mais soteropolitano, não sou mais baiano. A minha nacionalidade agora é espiritual, é divina e celestial. E eu passo a ter agora uma nova natureza. Isso é nascer de novo. A natureza de Deus entra em mim, ressuscitada em Cristo Jesus pela fé, através do Espírito Santo, quando eu confesso, peço perdão, perdoo, me rendo ao senhorio de Cristo, e ali a ressurreição desse novo ser. Só que aceitar Jesus não é só frequentar uma religião. Eu já falei nesse vídeo que religião não salva, não cura e não liberta. A religião não é a solução para o homem. A religião é corrupta, a religião é falsa, a religião tem fermento. A religião prega mentira, sofisma. A religião muitas vezes é satânica e diabólica. É Jesus que salva. Eu tenho que me render a Jesus, não é a religião. O fato de eu me batizar nas águas de uma religião não quer dizer que eu sou salvo. O fato de eu dizimar, frequentar uma igreja, ler Bíblia, orar, jejuar e obedecer doutrinas humanas não me faz ser salvo. A garantia que eu tenho da salvação é quando o Espírito Santo entra em mim através do meu genuíno e verdadeiro arrependimento. Quando eu me rendo ao senhorio e tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e me torno seu escravo primeiro, servo, e nesse processo de escravidão espiritual, rendido a Cristo, eu aprendo a ser filho. E eu vou sendo educado na paternidade divina. Vai ter um vídeo só sobre paternidade divina mais em frente. Tudo que eu estou falando aqui, em outros vídeos eu vou explicar a cada semana esse processo passo a passo, item por item, etapa por etapa. Então, na salvação, eu me rendi a Jesus. E render a Jesus é um processo. Eu passo a viver a vida de Cristo. Uma vida piedosa, íntegra e reta pelo poder do Espírito Santo. Todo dia eu vou me santificando, mergulhando em sua presença, conhecendo e prosseguindo em conhecer Jesus. E nesse processo diário, eu vou gerando intimidade e relacionamento com Deus. E cada vez mais eu me afasto da minha natureza antiga de pecado, de mentira, de prostituição, de orgulho, de lascívia, de pornografia, de falsidade, de corrupção, de cobiça. E vou cada vez mais deixando os velhos hábitos mentirosos e passo a ser uma pessoa humilde, simples, amiga, amorosa, que perdoa, que ama, que tem compaixão. Então as características de um cristão, de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus, é o caráter do Espírito Santo, é a essência do reino, é a cultura do reino de Deus. O reino de Deus tem um rei chamado Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o meu rei e tem que ser o seu rei. Eu só posso ser salvo se Jesus for o meu rei. Muitos pregam que eu tenho que aceitar Jesus e vende Jesus por uma banana, como se fosse banana em feira. Quem quer aceitar Jesus? Não é assim. Eu tenho que me render ao senhorio de Cristo. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que me render. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que me arrepender.
Eu não tenho que aceitar, eu tenho que me humilhar, pedir perdão e confessar meus pecados. Eu tenho que mudar totalmente, 100% a minha vida para Deus, viver uma vida agora só para Ele. E através dele, eu seria um novo homem com minha família, como um pai, como um marido, como um vizinho, tendo cada vez mais a cultura do reino, o caráter do Espírito Santo, a mentalidade de Cristo, e começaria a viver como um filho de Deus. Então, nesse vídeo, Soteriologia, a doutrina da salvação, eu estou aprendendo sobre o que é ser salvo, como funciona a salvação através de Jesus. Eu vou parar por aqui e nos próximos vídeos eu vou continuar explicando detalhe por detalhe, ponto por ponto, sobre essa fantástica vida com Cristo. Essa fantástica maravilha que é conhecer Jesus. Quero te convidar a conhecer Jesus comigo, lendo a Bíblia, acompanhando os evangelhos. Vamos, vídeo após vídeo, dia após dia, semana após semana, conhecer um pouquinho de Jesus e do Espírito Santo, entender que o nosso Deus nos perdoou. O nosso Deus nos ama. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados. Todos os seus pecados que você praticou até hoje, Deus está disposto a perdoar. Deus quer te salvar, te libertar, te curar e te restaurar. É só você acreditar em Jesus Cristo, se humilhar em sua presença, confessar e receber essa vida eterna maravilhosa. A gente poder viver uma vida com Cristo, passo a passo, arrancando esses pecados, essas máscaras podres, sujas, dessa nojeira que temos vivido, esse mundo corrupto, e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ter uma vida eterna, uma vida de esperança, de restauração, poder no nome de Jesus, poder orar e ser ouvido por Deus, receber a unção do Espírito Santo e ser cheio da tua graça. Eu te convido a você conhecer esse Deus maravilhoso, lindo, apaixonante, tremendo e sobrenatural. Esse Deus impactante te convida. Jesus te ama, o Pai te ama, o Espírito Santo te ama. E eu estou te amando, anunciando essa palavra do Evangelho do Reino, para você ter a oportunidade de abandonar essa vida de pecado, essa vida podre, suja, nojenta, corrupta, imunda, e viver uma vida nova, sendo lavado pelo Espírito Santo, pela palavra, lavado pelo sangue de Jesus e purificado e arrancado todos os pecados de sua vida, e nascer de novo, e a partir de novo ser uma nova criatura em Cristo Jesus, abrir a boca e dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e Ele é a esperança da glória. Creia nesse evangelho que tem poder de restaurar minha vida e sua vida, nos libertar da depressão, da ansiedade, da angústia, de síndrome de pânico, de compulsões, de todo tipo de males. Deus tem poder de curar você dessa doença, essa enfermidade que você está vivendo aí agora, de restaurar o seu casamento, de te libertar das drogas, de libertar você do alcoolismo, de quebrar esses vícios que têm atormentado a sua vida, curar você desses pesadelos e todas essas crises que você viveu até hoje, esse vazio no seu coração. Deus pode preencher no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Renda-se a Cristo Jesus. Renda-se ao seu senhorio. Dobre seu joelho agora. Peça perdão dos seus pecados e tenha Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador, teu amigo, teu Consolador, teu Pai, teu Rei. E receba um abraço do Espírito Santo te curando, um abraço terapêutico que te restaura e te purifica, tira toda a culpa, todo o remorso da sua alma, todas as preocupações e medos que você tem vivido até hoje. Deus tem poder de curar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Apresente todas as suas ansiedades agora ao Senhor, em oração. Todas as suas dores, em oração, Ele vai te curar e te restaurar e trazer alegria, trazer paz, shalom e te saliar. Receba agora o sopro da vida em nome de Jesus. E através desse sopro,
Receba aí o refrigério. Receba a paz. Receba o shalom. Que o shalom te alcance, te sale a bênção das bênçãos, a prosperidade, a riqueza de Deus em primeiro lugar, que é uma paz de espírito. Deus vai derramar paz sobre sua vida, vai te dar paz no seu casamento, vai acabar essa agonia que você tem vivido. Vamos ter vídeo aqui sobre cura interior, como vencer conflitos, como vencer depressão, como vencer ansiedade, como restaurar o casamento. Vários vídeos nós iremos apresentar, vídeo após vídeo, e você será curado, passo a passo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Shalom, shalom.